O episódio surpresa literalmente surpreendeu todos os fãs de Bluey, e tudo isso por causa de um personagem. Acho que todos vocês sabem de quem estou falando. Claro, estou falando do bebê da Bluey. Está quase certo que a Bluey terá um bebê no futuro, mas muitos querem saber quem será o pai e quando isso vai ocorrer. Neste vídeo, essas são as perguntas que vamos responder. Então, sem mais demora, vamos direto para o vídeo. No episódio surpresa, bem no final, podemos ver a Bluey adulta visitando a Tilly e o Bundy na mesma casa onde ela e a Bingo cresceram, aquela que eles quase venderam no episódio da placa. Depois que o Bundy abre a porta e não vê ninguém, ele ouve um som que lembra um brinquedo usado pela Bluey quando era pequena para caçar o pai pela casa. Imediatamente, Bundy entendeu o que aquilo significava. Era novamente um alvo de caça. E nesse momento vemos o filhote usando um brinquedo muito parecido com o que a Bluey usava anos atrás, escondido atrás da porta, muito animado, já que estava prestes a pegar sua presa. E imediatamente ao ver isso, a primeira coisa que pensei foi: de quem é esse filhote, não é? No começo do episódio, começamos a receber dicas de que um dos temas do episódio seria crianças. Bluey perguntou para Tilly na primeira cena se ela vai ter filhos, ao que Tilly responde que depende dela se ela quiser. Logo depois, para reforçar o tema do vídeo, vemos Bingo também querendo brincar de mamãe, e ela começa a imaginar várias criancinhas que Bundy precisa cuidar para ela. Ao mesmo tempo, ela tenta escapar da arma de bolinhas da Bluey, mas sem muito sucesso. Em certo momento, vemos Bluey fazendo a mesma coisa que o novo filhote, usando a campainha para atrair o pai para uma armadilha e acertá-lo com ainda mais bolinhas. E se você olhar de perto, as duas cenas são praticamente idênticas, com a única diferença de que Bundy é muito mais velho, e o personagem dentro da fantasia de brinquedo não é a Bluey. Claro, isso foi intencional e claramente queria mostrar que era um novo healer. Bebê, não da Bingo, mas da Bluey, que tinha acabado de chegar e trouxe seu bebê com ela para visitar os avós. Outro ponto que reforça a ligação de sangue desse filhote com os healers é a cor do pelo e de outras partes do corpo. Por exemplo, podemos notar que a parte interna das orelhas do filhote é amarela, assim como a da Bluey. Além disso, as pontas dos pés e das mãos são azul claro, como as da Bluey. Além disso, nosso palpite é que ele é um filhote macho, porque tem muitas características que lembram fortemente o avô dele. Bandit Stripe, por exemplo, podemos ver que ele tem pelos bem fofos nas bochechas, assim como o Bandit tinha quando também era apenas um filhote, embora um pouco mais velho. Outro detalhe é que as cores dele lembram muito as cores do Stripe e da Nana, que tem pelos puxando mais para um roxo claro. Além disso, se você olhar de perto, vai perceber que o filho da Bluey tem uma orelha caída e uma levantada, igual ao Stripe quando era um filhotinho. Então está realmente confirmado que ele é o bebê da Bluey e neto do Bundy. Mas aqui surge a pergunta: quem é o pai desse filhotinho? Existem simplesmente milhares de fanarts postadas na internet sobre a Bluey se casando e tendo filhotes, com dois candidatos em potencial, Jean-Luc e Mackenzie. E temos certeza de que um deles é realmente o pai desse filhote, e agora é hora de descobrir qual dos dois achamos que é o marido da Bluey. Primeiro vamos falar sobre Jean-Luc, ele é o único garoto que vemos no futuro. Momentos com a Bluey no final do episódio do acampamento, onde ele aparece inesperadamente depois de anos sem ver nossa protagonista. E vemos os dois ficando muito felizes e balançando o rabo de empolgação. Mas Bluey não estava necessariamente empolgada o suficiente para querer namorar Jean-Luc, afinal, ela o considerava um amigo. Claro, isso pode evoluir para algo maior com o tempo, mas acho que seria muito difícil de acontecer, já que Jean-Luc só vem para a Austrália durante as férias da família dele e ele mora no Canadá. Pelo que parece, e como vemos, Bluey mora na Austrália, provavelmente em Brisbane também, tanto que ela decidiu passar na casa dos pais, porque devia ter um tempo livre no trabalho, ou talvez fosse fim de semana. Se Bluey se casasse com Jean-Luc, provavelmente teria que mudar de país, e isso certamente seria quase impossível. Especialmente depois do final do episódio sinal, onde vemos que toda a família nem quer sair daquela rua ou cidade, muito menos do país. Além disso, apesar do filhote e do próprio Jean-Luc terem o pelo roxo, vemos que não há nenhuma outra semelhança, como cauda, focinho ou orelhas. Então pode muito bem não ser o filhote do Jean-Luc, mas ao lado do Jean-Luc temos outro candidato. E claro, estamos falando do Mackenzie, colega de classe da Bluey e um dos melhores amigos dela. Agora, se você olhar de perto, há muitas semelhanças entre o Mackenzie e o filhote. Se olharmos para o episódio Espaço, vemos a versão mais jovem dele. O Mackenzie jovem se parece muito com o filho da Bluey. Ambos têm pelos fofos nas bochechas e uma orelha levantada e outra caída. Além disso, o focinho do novo membro da família Healer lembra mais o do Mackenzie do que o da Bluey.
Também podemos ver que o rabo do Mackenzie e o rabo do bebê da Bluey são bastante parecidos, fofos, especialmente na ponta. Todas essas evidências realmente apontam para uma grande chance de que o novo filhotinho em Bluey seja de fato resultado do relacionamento entre uma Bluey adulta e um Mackenzie adulto. Além disso, há muitas outras dicas que foram deixadas ao longo das 3 temporadas pelos criadores de Bluey. Elas indicam claramente que há uma tendência evidente de um relacionamento entre os dois personagens no episódio. Morcego Fruta, onde vimos Mackenzie pela primeira vez no desenho da Bluey, sendo o 8º episódio da série. Ele foi o único fora da família da Bluey a aparecer nos sonhos dela. E antes que diga algo, os amigos do Bundy também apareceram no sonho dele. E meio que o Bluey acabou lá mesmo sem dizer uma única palavra, já que ele estava dormindo. A gente vê que ele tem um certo destaque nos pensamentos da Bluey. Isso também acontece porque o filhote, além de ser colega de classe da Bluey, também mora relativamente perto da casa dos Hiller, como fica claro no episódio Cacheado, já que dá pra ir andando até lá mesmo. O episódio em que isso fica muito claro de que a ideia sempre foi que os dois filhotes formassem um par no futuro foi em Barquinhos logo no começo da série. Os dois dizem a mesma frase ao mesmo tempo, e Winton não deixa passar e diz que os dois vão se casar. E claro, os dois personagens reclamam muito disso, afinal eles ainda têm 6 anos e não pensam nisso durante o episódio. Quando ambos são deixados pelos amigos mais velhos, que também se interessam entre si, mas já têm 12 anos cada um. Vemos a professora Calypso explicar o que estava acontecendo com Mia e Capitão naquela fase da vida em que eles estavam, que é a adolescência. Se você reparar, verá que Calypso também se referia ao futuro dos dois filhotes e à possibilidade de grandes mudanças na vida deles. Mas no final, eles poderiam muito bem acabar juntos, assim como os dois barcos que se tocam no final, como se fossem um casal. E como todo mundo sabe que em Bluey nada é por acaso, podemos ter certeza de que essa profecia está totalmente relacionada ao futuro da personagem e, claro, ao filhotinho que aparece no final. Como o desenho não confirmou, não podemos afirmar, mas tudo indica que o filhote é da Bluey e do Mackenzie. Mas o marido da Bluey também pode não ser Mackenzie ou John Luke, podendo ser outra pessoa. Por enquanto só podemos prever e teorizar. Vamos torcer para que na nova 4ª temporada de Bluey a gente tenha respostas para todas as nossas perguntas. E vocês, o que acham? Quem vocês acham que pode ser o marido da Bluey? Será que é o Jim Luke? Ou é o Mackenzie? Ou é alguém completamente diferente? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como este. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.